trouxe os números aí da partida de ontem, só para citar rapidamente, e aí puxar a visão de cada um. Como todos sabem, o Náutico ganhou do América ontem 1-0. Uma atuação que não deixou muita gente feliz. E eu até entendo também. E vamos lá. 53% de posse de bola para o América, 47% para o Náutico. Gols esperados. O Náutico teve mais, 0,74. Mas, já adiantando, metade disso foi só o lance de Marcos Ítalo, que ele acerta, que o Renan pega e bate no travessão. O América teve 0,53, 8 finalizações do Náutico, 9 do América, 4 defesas de Muriel e 3 de Renan Bragança, que também foi um erro do software, foram 4 do Renan Bragança. 4 escanteios para o Náutico, 5 para o América, 18 faltas do Náutico, 13 do América. O América trocou bem mais passes, 426 contra 345, 7 desarmes do Náutico, 2 do América, e aí tiros diretos, 7 do América, 2 do Náutico, cartões amarelos, 5 para o Náutico, que foi algo que me deixou revoltado durante o jogo. 3 foi na barreira, né? América. 3 foi só na barreira. Ali. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já tava assim... Não, teve um lance que foi entrada em Caion, ou foi em Hélio Borges, que o cara dá um rap em Hélio Borges, e aí o jogo segue, eu fico, como é que isso não é falta? E depois Ryan dá um abraço no jogador do América, que leva amarelo, pô. Nessa hora eu fiquei revoltado, pô. E, meu amigo, pelo amor de Deus, esse cara tá apitando mais o quê aí? E aí, em seguida tem os números de finalizações mais detalhadas, 9 do América, 8 do Náutico. O América acertou 4 no gol, 4 defesas de Muriel, o Náutico acertou 3. 2 finalizações na trave, que inclusive 2 em 30 segundos, assim, em 30 segundos foram 2 bolas na trave, aquele lance de Vinícius e de Marcos Ítalo. Um chute bloqueado pelo Náutico, 2 do América, e 4 finalizações do Náutico dentro da área, 3 do América, 4 finalizações do Náutico fora e 6 do América. E é isso. Comentários. Eu sei que já teve pós-jogo, mas aí... Eu acho que esses números aí mostram muito do que a gente viu realmente, assim, que é um jogo extremamente equilibrado, né? Assim, você pega muitos números de finalização, você pega a posse de bola, você pega até o próprio XG, defesa de goleiro, assim, a maioria das estatísticas são extremamente equilibradas, aí também pesando um pouquinho de superioridade ali para o América em alguma delas, e eu acho que é daí que saiu a irritação da torcida do Náutico. O Náutico criou melhores chances que o América. Eu acho que o primeiro tempo do Náutico é melhor do que o segundo tempo que o América faz, mas mesmo assim, para mim é insuficiente a demonstração ali de futebol, principalmente no segundo tempo, porque o Náutico entregou a bola completamente para o América, e talvez esse não seja o problema principal. Talvez o problema não seja entregar a bola para outro time. Se a gente está jogando melhor dessa forma, ok. Ninguém vai ficar pedindo um time propositivo que não sabe ser propositivo, né? Tipo, para mim não faz sentido. Mas a partir do momento que você entrega a bola para outro time, você precisa ter alguma escapatória. Você precisa ter alguma saída. E o Náutico, nesse jogo, demonstrou não ter saída. O Náutico ficou encurralado pelo América de Natal. Assim, se você pegar... eu nem sei, eu não vou conseguir entrar agora, mas para pegar a estatística separada de primeiro e segundo tempo, assim, deve ter sido muito melhor o América nas estatísticas no segundo tempo, com muito mais chute. E o Náutico quase nada, porque o Náutico não conseguia sair. Eu acho que o esquema teve muita culpa, principalmente quando entra o Igor Fernandes ali. Eu acho que acaba caindo muito no que eu e o Daniel falou no pré-jogo, de ter um time travado, mas peca muito também pelas substituições de Marquinhos. Eu acho que quase nenhuma substituição foi o que o jogo pedia. E aí o time foi ficando cada vez mais travado. Me assustou um pouco que o Náutico foi... o América... A dúvida que a gente estava era como o Náutico está tendo dificuldade contra time que não propõe o jogo, né? Só que o América, no segundo tempo, propôs o jogo e o Náutico teve muita dificuldade.
Então, assim, ficou mais preocupante ainda, tá ligado? Apresentou um problema novo agora. Não, E contra abdicou um time... totalmente o jogo, né? Foi bunda na parede total. Se você separar só o segundo tempo e fizer dois jogos distintos, né? Apesar do primeiro tempo também não ter sido esse grande jogo do Náutico, mas o segundo tempo é preocupante demais, porque o América é um time que o Náutico vai enfrentar na Série C, né? O nível do América é um time do nível que a gente vai enfrentar. Esses são os times... O América é mais ou menos... Na verdade, vários eu acho mais fraco. Eu acho pior do que a maioria, na verdade. Então, mas é por aí que o Náutico vai enfrentar, né? Não é nada muito além disso, nem muito abaixo disso. É por aí, mais ou menos. E o América conseguiu propor jogo para cima do Náutico, e o Náutico ficou presinho, assim, o segundo tempo. Tu consegue achar isso aí, Daniel? Eu achei o número de finalizações. O América finalizou 5 vezes e o Náutico só 1 no segundo tempo. Que foi aquele chute de Marco Antônio que foi no ângulo e o Renan pegou lá do meio da rua. Mas criatividade, zero. É muito grande. Eu tenho só um comentário aqui que o Ildo Severo botou, que eu discordo um pouco. Ele bota aqui: o que mais me irritou nesse jogo é usar 3 zagueiros e 2 laterais contra o poderoso América. 2 laterais tem que usar, né? 2 laterais. Mas assim, eu acho que o problema nem foram os 3 zagueiros. Porque o próprio Marquinhos até fala, né? Eu confesso que eu não percebi que algumas vezes Carlinhos virou primeiro volante. Mas o problema é que os homens que eram para dar essa criação, dar essa competitividade, eram o Marco Antônio e o Enderson. Individualmente eles não foram bem. Quando sai Luiz Paulo, aí beleza. Aí os 3 zagueiros ficam meio que desnecessários, né? Porque o Náutico perde um lateral ofensivo com o Luiz Paulo e vem Igor Fernandes. Então, eu acho que a gente não deve abominar os 3 zagueiros e achar na Série C a gente não pode jogar com 3 zagueiros. Pode jogar. E se o time encaixar, deve jogar. Agora, você precisa ter laterais que consigam ser agudos, né? Não dá para ter... com o Luiz Paulo pela esquerda, com volantes que sejam meio-campistas, né? Com médios, como eu gosto de chamar hoje, que cheguem bem ao ataque, que estejam em boa fase. Aí, beleza. Mas com o futebol, com o desempenho que o Enderson e o Marco Antônio tiveram terça-feira, aí fica mais difícil. Ô, Cláudio, eu tive uma surpresa agora. Marquinhos falou que aquilo de Carlinhos era ele virando o primeiro volante, foi? Foi proposital. Foi proposital. Deu para perceber ali, ó. Mas ali foi que nem eu falei. Eu falei no pós-jogo que em alguns momentos eu via Carlinhos marcando o Enderson e eu achei um esquisitíssimo, porque eu achei que fosse ele não sabendo para onde ir, porque Luiz Paulo estava voltando. Quando eu vejo que é proposital... Foi para suprir o cabeça de área, pô. A gente falou aqui que tinha chance do Náutico sentir essa falta no meio campo, e para suprir e não substituir naquele momento, ele tentou colocar Carlinhos, que, beleza, estava tendo bom aproveitamento nos passes, mas, pô, não dava para tu fazer isso, pô. Para mim seria muito mais simples, bota logo o Igor Pereira e pronto. Tu tá sentindo falta ali, mas aí ele insistiu, tentou colocar Carlinhos, que era um zagueiro da esquerda, pro meio. Aí ficava aquele bolo de Luiz Paulo tem que voltar e Ryan tem que ficar mais recuado, não tinha uma linha certa, ficou uma loucura aquilo ali. Mas ficou nítido que ele queria colocar Carlinhos ali para tentar destravar pelo meio. Mas, pô, para mim não foi uma boa escolha, não. Eu achei bem esquisita. Eu vi no jogo lá, comentei no pós-jogo quando eu falei, mas para mim aquilo ali era: a gente tá com dificuldade de sair jogando, Luiz Paulo vai ter que recuar um pouquinho e Carlinhos, ele ia ficar sem ter onde ir, tá ligado? E aí, para tentar ajustar isso, ele deu um passo à frente para ficar ali. Só que, porra, isso ser proposital me assusta um pouco mais. Assim, eu acho que esse jogo passou muito por Marquinhos Santos, porque eu acho que, para mim, o principal erro é Igor Fernandes ter entrado sem uma segunda substituição. Assim, ele não poderia ter entrado sozinho, porque o esquema não ia funcionar. Assim, era tranquilo você prever isso, que não ia dar certo por causa da característica do jogador. Então, assim, eu acho que no mínimo, tinha que ter entrado Igor na esquerda e Igor Pereira no lugar de uns zagueiros. Perfeito. Assim, no mínimo. Perfeito. Não, e ele demorou para fazer essa substituição. E aí, velho, jogo é ritmo, né? Você já se coloca numa situação de ficar um pouco atrás, de ter mais dificuldade para sair. Isso vai quebrando o ritmo do time, dá uma confiança a mais pro América, e aí o jogo acabou sendo numa tônica só, numa pegada só, o Náutico sem conseguir sair
o América ficando cada vez mais confiante, cada vez dando um passo à frente, cada vez sendo um pouquinho mais propício da gente ser um time reativo e conseguir sair em velocidade. Só que tudo isso aconteceu e o Náutico não conseguiu sair, não conseguiu oferecer perigo. E aí, para mim, é uma bola de neve o que vai acontecendo no jogo. E, velho, é preocupante. Assim, eu não. Esses 25 dias aí, obviamente, é uma oportunidade do Náutico recomeçar. Mas eu acho que o Náutico tinha. Se a gente relembrar o começo do Pernambucano, ali a gente conseguia mais ou menos traçar um caminho para o que o Náutico precisava para jogar mais. Agora, para mim, serão tudo, velho. Assim, eu simplesmente não sei o que o Náutico é. Eu não sei o que o Náutico quer. Não sei o que o Náutico é. Para mim, tá uma confusão absurda, assim. E a gente vai aprender isso na Série C, né? Que talvez fosse o caminho pior, né? Porque a gente era para ter um time, pelo menos, com a cara de time, e eu acho que a gente passa longe disso. Para mim, a gente volta para estaca zero. Só que com um pouquinho a menos de confiança. Eu acho que, assim, esse intervalo de tempo, quando o Náutico voltar a jogar, vai ter Paulo Sérgio, vai ter Luiz Paulo, se ninguém machucar, né? Tomara que não. Vai ter Vinícius, todos à disposição. E eu já disse isso em outras lives. Eu acredito muito que o Náutico ele vai conseguir ter um poderio ofensivo muito bom, tendo Marcos Ítalo, Luiz Paulo, Vinícius e Paulo Sérgio. Quando tivermos esses 4 à disposição, você vai somar com o Patrick e Alan, a gente vai conseguir ter um desempenho melhor em relação ao ataque. Isso não significa que o Náutico não precisa reforçar. Tem que reforçar. Precisa de mais um ponto, eu traria mais um meia, além de 2 zagueiros, para a gente poder ter uma perspectiva melhor na Série C. Mas diante disso, eu acredito que o cenário ele vai ficar melhor quando a gente tiver esse quarteto. Assim, tem que ser, né? Porque realmente ontem teve muita falta. Ontem, eu estou querendo falar ontem sempre, mas antes de ontem, na terça, a gente sentiu muita falta de um centroavante. Essa, para mim, é também um dos erros, né, que Marquinhos não colocou nenhum centroavante em nenhum momento do jogo. Mas beleza. Isso aí realmente tende a melhorar, mas eu falo muito como ideia, sabe, Renato? E, tipo, a gente é o quê agora? A gente vai ser esse time dos 3 zagueiros que vai jogar de forma reativa, mesmo em casa, e vai assumir essa postura. Tipo, ou isso vai ser só fora de casa? Mas o Náutico não conseguiu ser reativo, né? O Náutico não conseguiu ser reativo, mas assim, nesse jogo, né, a gente tem mais exemplos positivos do Náutico sendo reativo, mas assim, para mim, Marquinhos Santos tentou fazer esse passo nesse jogo, não conseguiu. Mas aí agora ele vai mudar de novo. Mas tu considera que no jogo do Sport o Náutico foi reativo? Eu acho que foi. Muito. Sim. Eu acho que o Náutico... porque assim... Reativo no estilo do Alpozo, aquele que você chama o adversário e... É porque o reativo no clássico, eu concordo que foi reativo, mas eu acredito que quando a gente fala de futebol reativo, a gente fala de um volume bem maior dentro desse contexto. O Náutico contra o Sport, ele teve pouquíssimos momentos onde se investiu assim, sabe? Porque parece muito aquele soube sofrer. O Náutico não sofreu muito contra o Sport, não. Mas no final do jogo... Mas não necessariamente ser reativo, tipo, eu vou sofrer. Mas não era o Náutico que propunha o jogo. O Náutico não ditava o ritmo. Não. Aí sim, completamente. E aí eu acho que são 2 jogos... Mas não vai dar para fazer isso nos aflitos na Série C, não, viu? É justamente isso que me... Não existe isso. Mas isso aí não existe. O Náutico tentou fazer isso. O Náutico vai ter que pedir, porque o América... O Náutico pediu praticamente. Tanto que o América só foi fazer isso no segundo tempo. Quando viu que dava. O Náutico 1-0. Exatamente. Quando a América precisava ir para cima. Assim, eu acho muito difícil algum time já chegar nos aflitos na Série C indo para cima. Pelo contrário, Chapa. Nessas últimas Série C, a gente viu o oposto. A gente viu os times vindo para cá com linha de 5, pô. Com linha de 5 para se defender, para tentar arrumar um empate, ou então sair ali num contra-ataque e arrumar um gol, como o Floresta, por exemplo, fez. Então, é exatamente o oposto. É por isso que eu tenho medo, sabe? A gente está caminhando para um estilo de jogo que talvez seja até o certo por característica de treinador,
mas eu não sei se isso vai ser a melhor coisa para a competição, sabe? Aí vem. Aplicar isso na prática, né? O ponto, aí a gente fala de característica do jogador, do treinador, mas eu acho que também tem questão de elenco disponível, pô. Tipo, eu sei que ele quer fazer esse tipo de jogo, mas às vezes parece que o estilo de jogo que ele quer, verdadeiramente, não é compatível com o elenco que ele tem nas mãos, pô. Porque, pô, se tu quer jogar dessa forma, e aí tu sabe que o reserva de Marcos Ítalo é um Arnaldo, e que o reserva de Luiz Paulo é um Igor Fernandes, tu sabe que tu não vai conseguir imprimir esse tipo de jogo, pô. Porque uma hora eles vão ter que sair. Uma hora vai ter um amarelado, uma hora vai ter um que vai estar cansado, vai ter um que vai estar, sei lá, machucado. Pô, tu não pode fazer um tipo de jogo que tu sabe que tu não vai ter peças suficientes para manter. Imagina chegando na metade da Série C, aí Marcos Ítalo está suspenso, Luiz Paulo está machucado, e aí? A gente tá com o Arnaldo e o Igor Fernandes. Pô, vai ter que mudar toda a forma de jogar para um jogo, no meio do campeonato. Pô, tipo, eu acho que falta compatibilidade entre elenco e forma de jogar. Isso pode ser, por um lado, parcialmente culpa de Marquinhos e pode ser parcialmente também culpa do elenco que foi montado. Então, tipo, é muito complicado essa questão de como o Náutico teria que jogar. Porque, poxa, se a gente olhar para o banco ontem, vamos lá, o Enderson e Marco Antônio não fizeram boas partidas individualmente e deixaram a desejar na questão de criatividade. Aí tu vai olhar o banco, tu tem Renato Alves voltando de lesão, tu tem Calmarão que quebra um galho ali, que eu ainda acho forçado isso. E não é um jogador criativo, né? Exatamente. E tu tem Igor Pereira, pô. Tu vai fazer o quê? O que é que tu vai fazer com esse elenco, pô? Se tu quer jogar dessa forma, o que é que tu vai fazer? Então, assim, minha esperança é que durante esses dias o Náutico dê uma mexida nesse elenco, porque dessa forma, e seguindo a linha de raciocínio de Marquinhos Santos, eu não acho que vai dar certo. Não. E eu nem culpo, assim, claro, Marquinhos tem sua culpa, mas ele não é 100% culpado, porque eu acho que tudo isso, pô, é questão que tem que rever lá atrás. Como o Marquinhos joga, vamos montar um elenco baseado no que ele quer jogar? Mas, aparentemente, parece que isso não aconteceu. Clauber, o que é que tu acha, Clauber? Assim, não sei se você estava acompanhando antes. Qual foi a pergunta? Eu só vi o final do comentário de Daniel. Não foi nem pergunta, foi um debate sobre como o Náutico vai se portar na Série C. Muito difícil, velho. Assim, eu não sei o que esperar, assim. Eu até vi a mensagem de Lucas Guerra, não sei se vocês colocaram aqui, que eu hoje fico mais pendendo mais para isso, de uma alternativa. Talvez a alternativa seja um 4-3-3. Muriel, Buiú, Felipe, Carlinhos, Luiz Paulo, Loremil, Anderson, Patrick Alain, Vinícius, Hélio Borges e Paulo Sérgio. Eu acho que caminha para isso. Principalmente quando o Paulo Sérgio voltar, né? Na estreia da Série C, talvez ele já esteja. E a gente falou muito sobre a falta que um centroavante fez no jogo de terça, né? Se segurar os 3 zagueiros, o time tem uma segurança defensiva, mas vai ficar um 3-5-2, vai ficar faltando um centroavante. Ou Vinícius como segundo atacante não vai render. Então eu acho que com a chegada de Vinícius, o time caminha para ser um 4-3-3. Até para potencializar Vinícius e Paulo Sérgio. São os 2 melhores jogadores do elenco, além de Muriel. Então, acho que caminha para isso. Agora, não sei o que esperar. Tempo agora o Marquinhos vai ter, né? Vai ter 20 dias aí, só não vai ter o centroavante, né? Que o Paulo Sérgio vai estar machucado. Vai ter Mezenga. Inclusive, eu posso até falar depois sobre Mezenga, ou agora, se vocês quiserem. Tem próprio LK. Então, tem opções ali que dá para ele trabalhar enquanto Paulo Sérgio não está recuperado. Eu acho que aquele 4-4-2 que ele ensaiou na pré-temporada, que ele até fez no início ali do Pernambucano com Samuel e Paulo Sérgio, acho que ele vai ficar um pouco mais para trás e talvez venha aí um 4-3-3, até para ver se o Náutico consegue propor melhor o jogo, que não conseguiu basicamente a temporada toda. Ou Mas seja, me preocupa Cláudio, um pouco o Marquinhos está fazendo isso, ainda está meio perdido nisso hoje. É isso que eu tô falando, é que tipo, a gente não tem uma ideia do que o Náutico vai ser. Talvez a nossa escalação da Série C vai ser a que a gente menos joga no ano. Porque o Náutico jogou mais com 4-4-2. Eu prefiro que ele tente algo novo, meio que mostra que tá perdido, do que mantenha o que tá. E Marquinhos não se mostrou um treinador fixo na ideia. Tanto que ele botou 3 zagueiros contra o Sport, botou 3 zagueiros contra o Vitória. Então, assim, ele testa. Então, agora, ele até usou 4-3-3, mas acho que foi um jogo, 2 jogos. Um jogo.
Um jogo, né? Então, talvez o caminho seja esse agora. Pô, tem um Vinícius. Hélio Borges tá sendo um jogador ok. Grande craque não vai ser. Não vai arrebentar. Vai ser aquele jogador que faz raiva, faz um gol, dá uma assistência, faz raiva de novo. Então, deixa ele ali, vê se contrata outro ponta. E, porra, Vinícius e Paulo Sérgio ali vão dialogar melhor. O próprio Patrick Alan também. E aí, bota uma base como o Lucas falou ali, Auremil, Anderson. E aí, eu acho que o caminho vai ser esse. Hoje, sem ter mais informações, sem saber quem o Náutico vai contratar, sem saber qual a ideia de Marquinhos, no meu Náutico hipotético, talvez este seja o melhor caminho para a Série C.